Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem nunca sair da pobreza, enquanto outras constroem riqueza sem parar? Será que você está preso em hábitos que estão sabotando seu sucesso financeiro? Neste vídeo, vou revelar os 21 hábitos que os ricos evitam a todo custo para alcançar a verdadeira prosperidade. E o número 18. Esse é o mais perigoso de todos. Fique até o final para descobrir como ele pode estar drenando suas chances de riqueza sem que você perceba. Hábito número 1. Gastar mais do que se ganha. Acostumar-se a viver em condições que superam o nosso salário é uma das maneiras mais prejudiciais de ter pobreza de forma inconsciente. Muitas pessoas se tornam viciadas no gasto sem levar em consideração algum limite realista de seu salário. Além disso, o consumo excessivo leva muitas pessoas a negligenciar suas economias pessoais. E é por isso que acabam incorrendo em dívidas desnecessárias. Como o salário nunca é suficiente para cobrir seus desejos, perdem o controle absoluto de seu dinheiro, chegando ao ponto de comprometer seus salários futuros por caprichos passageiros. Ou seja, as dívidas que se adquirem para comprar algo no presente não são uma solução real, mas sim um problema garantido para o futuro. Em poucas palavras, gastar mais do que se ganha significa satisfazer o desejo de um só dia às custas do trabalho e esforço dos meses vindouros. Hábito número 2. Esquecer-se da poupança. Muitos especialistas financeiros garantem que a riqueza deve partir de uma base primordial como a poupança. Citando as palavras de grandes pensadores, ninguém pode criar grandes fortunas se antes não demonstra sua capacidade de conservar pequenas quantidades. É por isso que a poupança é bastante útil, pois permite dispor de dinheiro suficiente para iniciar projetos proveitosos, seja em investimentos tradicionais ou em negócios inovadores. A poupança, afinal, poderia ser considerada como solo fértil, onde se podem colher as riquezas mais abundantes e prósperas. No entanto, a grande maioria das pessoas é incapaz de manter o dinheiro em suas contas bancárias. Para muitos, quando sobra um pouco de dinheiro, pensam imediatamente em como gastá-lo. O consumo é a primeira coisa que vem à cabeça, e nunca consideram a preservação do dinheiro excedente. Por isso, quando surgem boas oportunidades, jamais têm recursos suficientes para aproveitá-las. Portanto, é indispensável que retorne ao hábito da poupança o quanto antes, e não busque desculpas a todo momento para gastá-lo, muito ou pouco que te sobra. Hábito número 3. Manejar o dinheiro de forma desordenada. Muitas pessoas negligenciam o manejo do dinheiro como se fosse qualquer coisa. O dinheiro é a base para pagar as despesas básicas, é o sustento com o qual você pode pagar seus alimentos e sua moradia, e é a razão pela qual vai ao trabalho, mesmo sem ânimo. Isso não significa que o dinheiro deva ser sua prioridade o tempo todo, mas é importante entender que ocupa um lugar relevante em sua vida, por isso o manejo dele deve ser ordenado e sem muitos descuidos. A maneira mais eficaz de utilizar o dinheiro é estabelecendo um sistema de administração eficiente. Ou seja consciente de quanto dinheiro entra em seus bolsos, estabeleça uma ordem para pagar as pendências do mês, destine uma parte para o entretenimento e não se esqueça da poupança em nenhum momento. Além disso, evite ter dinheiro espalhado pela casa, seja nas roupas ou nas mesas. Muitas pessoas têm seu dinheiro em espécie espalhado pela casa ou em contas bancárias que não administram corretamente. Da mesma forma, muitos negligenciam as devoluções de moedas ou cédulas e perdem de vista as faturas ou comprovantes de pagamento. Por isso, você precisa melhorar isso desde já. Estabeleça um sistema que te ajude a saber quanto tem, onde está, quais pagamentos foram feitos e que faturas certificam esse pagamento. Organize adequadamente seu dinheiro e você notará uma melhoria em sua relação com suas finanças pessoais. Hábito número 4. Comprar tudo o que está em tendência. Claramente, todos nós temos desejos pessoais de compra, já que todos nos apaixonamos por produtos específicos que estão relacionados aos nossos gostos e interesses particulares. No entanto, existe um grupo de pessoas que se deixa impressionar facilmente pelo que está na moda. Para eles, não importa que o produto ou serviço se afaste de seus gostos pessoais.
Se algo está em tendência, eles têm que ter, ou têm que experimentar, porque não concebem outra forma de fazê-lo. Sentir que não fazem parte do que é popular no momento é muito desconfortável para suas mentes, então devem pagar para viver a experiência que os outros replicam. Em poucas palavras, são as vítimas mais vulneráveis ao marketing e à publicidade. Suas personalidades são tão frágeis ao consumo que suas carteiras não resistem à tentação do gasto. Por isso, este hábito se torna um dos grandes padecimentos para as finanças pessoais. Simplesmente porque não há personalidade, só há uma cópia constante do gasto dos outros. E isso faz com que o dinheiro seja perdido em coisas ou experiências que realmente não fazem parte do interesse próprio. Consequentemente, ter claro quais são as coisas que gostamos e quais não gostamos permite que o dinheiro seja protegido de gastos injustificados. É preciso dar mais valor à singularidade e menos ao consumismo influenciado. Hábito número 5. Buscar modalidades fáceis de ganhar dinheiro. Sem dúvida, ser do tipo de pessoa que quer dinheiro fácil pode custar muito. Geralmente, o dinheiro em sua fase inicial é obtido através de esforço, dedicação e a visão correta do mercado. Aqueles que se acostumam a buscar métodos fáceis com grandes resultados não fazem nada além de perder tempo, dinheiro e até a liberdade. O dinheiro fácil normalmente está vinculado a temas não permitidos pela lei. Além disso, costumam ser promovidos por pessoas de reputação duvidosa. Pense nisso. Se o dinheiro fosse uma coisa fácil de conseguir, todos o teriam em grandes quantidades. No entanto, as coisas não funcionam dessa maneira. No começo, requer um grande foco e contar com as condições adequadas para que ele possa se multiplicar. As pirâmides, por exemplo, são um método de dinheiro rápido que prometem a seus afiliados grandes rendimentos, mas imediatamente se revelam como uma fraude. Além disso, em muitos países, a cultura promove atividades para se financiar de maneira tão fácil que, no final, o único preço pode ser perder a tranquilidade, a qual, por mais dinheiro que se tenha, não vale a pena arriscar. Se você não consegue tranquilidade pela maneira como está ganhando dinheiro, é melhor que reestruture seus métodos e busque um sistema que permita se sentir bem, chegar em casa e dormir tranquilamente, sem muitas preocupações. É um luxo que o dinheiro fácil não pode proporcionar. Hábito número 6. Não ter um fundo de emergências. Viver sem um fundo de emergências é como andar pela rua sem sapatos. Você pode caminhar, sem dúvida, mas está assumindo riscos. Se sair para caminhar descalço, pode chegar até onde quiser, mas deve ter em mente que na calçada podem haver muitos objetos prejudiciais para você. O simples fato de não usar a proteção adequada te torna vulnerável. Por isso, você pode acabar com graves consequências se ocorrer um imprevisto não contemplado. Ou, à primeira vista, pode parecer pequeno, mas termina resultando em grandes implicações para você. Em poucas palavras, o fundo de emergências age como uma capa protetora. Está lá para te proteger dos pequenos obstáculos que possam afetar sua caminhada segura, e sua função, embora possa passar despercebida por muitos, é de grande utilidade para todas as finanças pessoais. Um bom fundo de emergências é composto por dinheiro suficiente para te proteger por vários meses, independentemente se você for demitido, se surgir um problema de saúde ou se precisar de uma reparação em sua casa. O fundo de emergências estará lá para te ajudar a continuar no caminho. Segundo especialistas, o mais recomendável é ter entre 6 a 12 meses de despesas cobertas pelo fundo de emergências. Portanto, acostume-se a ter dinheiro exclusivamente para imprevistos. Evite ficar desprotegido e crie o hábito de destinar uma parte do seu dinheiro para proteger sua economia. Hábito número 7. Não comparar preços antes de fazer uma compra. Quando se quer adquirir um novo produto, a primeira coisa que se pensa é na satisfação que será sentida após realizar a compra. Portanto, busca-se que o processo seja rápido, sem considerar o preço que está sendo pago. Para fazer isso, a maioria das pessoas tira seu dinheiro para pagar na primeira loja disponível, deixando de lado um método eficiente para economizar dinheiro, que é a comparação de preços. A comparação de preços é bastante útil para as finanças de qualquer pessoa, pois ajuda a reduzir custos desnecessários
e permite tomar decisões mais informadas. Para isso, basta frear o impulso de ter tudo de forma imediata e aproveitar a internet para fazer consultas em diferentes sites, ou simplesmente ir a centros comerciais e verificar em diferentes lojas. Lembre-se de que muitas lojas aproveitam o desconhecimento das pessoas para aumentar seus preços de forma irracional ou oferecer produtos de baixa qualidade a preços muito elevados. Portanto, cotar os valores em diferentes lojas pode te ajudar a não ser enganado e também a realizar compras mais adequadas às suas necessidades e capacidade de pagamento. Hábito número 8. Desperdiçar dinheiro em aparências. Muitas pessoas se convencem de que precisam gastar para demonstrar a seus amigos ou vizinhos que podem levar uma vida de luxo como se fossem ricas. Elas, em suas reflexões pessoais, acreditam que ao aparentar, podem obter elogios dos outros. No entanto, o que não percebem é que esse gasto por aparência as faz parecer ricas por um breve momento, mas o encanto se desfaz rapidamente, revelando que não apenas era uma fortuna ilusória, mas também que padecem de uma grande pobreza, que afeta até a obtenção de itens básicos da cesta básica. Com que frequência se vê uma pessoa com um celular de última geração para mostrar que tem dinheiro, mas quando chega em casa, sua família não tem nada para comer, ou as contas estão todas acumuladas, correndo o risco constante de ficarem sem serviços básicos de gás, energia ou água. A aparência, no fim das contas, só faz com que o dinheiro seja destinado a prazeres momentâneos, mas condiciona tanto a economia da pessoa e da casa que elas podem viver em constante aflição por vários anos. Muitos ricos afirmam que a riqueza não se demonstra, mas se administra e se conserva. Gastar irracionalmente não faz parte dessa estratégia. Em consequência, abandone toda essa necessidade de ganhar a atenção dos outros. Isso apenas diminuirá suas reais possibilidades de ter dinheiro. Antes de continuar com o vídeo, eu preciso te alertar que aqui embaixo, na descrição deste vídeo, possui um link que te leva para uma aula online gratuita, que te mostra um caminho para construir uma renda extra de R$3.000 por mês, totalmente de graça. Se você estiver interessado em ganhar R$3.000 de graça, clique na aula gratuita, aqui embaixo. Hábito número 9. Acumular muito estresse financeiro. O estresse financeiro pode surgir tanto para as pessoas pobres quanto para as ricas. Na teoria, todos podemos sofrer deste mal-estar, que se reflete em uma deterioração da saúde física e mental. Esse mau hábito surge da sobrecarga de compromissos e pendências em torno do dinheiro. Quando não se estabelece um limite ou se perde o controle, e a pessoa se torna serva do dinheiro, é muito provável que o estresse apareça constantemente, ocasionando grandes impactos na saúde. No caso dos pobres, os gastos diários e as dívidas constantes são os principais motivos do estresse. No caso dos ricos, ele ocorre por excesso de trabalho, seja com chamadas de credores, compromissos com bancos ou gerenciamento de funcionários. Tudo isso mostra que, se não houver um controle das responsabilidades financeiras, a pessoa pode sofrer repercussões emocionais e físicas graves. Portanto, eliminar hábitos como as dívidas excessivas e compromissos esmagadores deve ser uma prioridade. Não adianta ser um trabalhador excepcional se a angústia e o estresse vão comprometer sua saúde. Cuide de si mesmo e priorize o seu bem-estar e o de seus entes queridos. Hábito número 10. Sentir inveja do progresso dos outros. Sem dúvida, este é um dos piores hábitos que você pode ter em relação ao dinheiro. A inveja é um sentimento sombrio que te enche de amargura pelo sucesso dos outros. Isso faz com que sua energia se concentre em odiar, desprestigiar e prejudicar. No entanto, para que você tenha chances de ter grandes riquezas, precisará admirar e cultivar sentimentos mais úteis e valiosos, que te levarão a ter um melhor desempenho no seu dia a dia. Pense com calma. O que você sente ao ver alguém progredir? Se sente inveja, a primeira coisa que fará é desmerecer o que estão conquistando. Você dirá que é sorte, que o que fazem não tem sentido, ou que teria vergonha de fazer o mesmo. No entanto, quando você sente alegria pelo triunfo dos outros,
Sua mente te levará a enxergar o esforço que eles colocam em seu trabalho. Você reconhecerá que a atitude deles os levará a grandes resultados e desejará seguir suas boas ideias, pois serão um exemplo a seguir para você. No final, isso servirá de impulso para que você avance e possa gerar um ambiente cheio de motivação, pois saberá que alguém que você conhece ou admira está indo bem, e isso aumentará seus níveis de esforço e comprometimento. O sucesso deixará de ser um mito, e você saberá que é uma realidade. Então, você dará o melhor de si, já que sua sede de glória será estimulada pelo grande trabalho que os outros estão fazendo. Hábito número 11. Fazer mau uso do crédito. O crédito é uma excelente ferramenta para empreendedores. Com ele, é possível financiar projetos que geram grandes rendimentos e que permitem crescer financeiramente. Ou seja, o crédito é usado para obter o dinheiro do banco com a intenção de gerar maiores benefícios para você. No entanto, muitas pessoas não têm essa visão correta sobre o crédito. Muitos, quando conseguem um empréstimo, estimulam seus hábitos de consumo. Eles pensam que, como receberam um limite alto para usar, devem correr para as lojas e comprar tudo o que vem pela frente. Além disso, dividem os pagamentos em muitas parcelas ao longo dos meses, acabando por pagar 2 ou 3 vezes mais pelo produto adquirido. Os juros consomem qualquer benefício que o crédito possa gerar, e isso acaba transformando os empréstimos ou os cartões de crédito em um péssimo negócio para a maioria das pessoas. Portanto, se você não tem uma visão empresarial bem estruturada para o crédito, ou pelo menos não analisou os benefícios reais para a sua economia, é melhor se abster de pedir empréstimos. Eles podem se tornar uma grande dor de cabeça, especialmente para quem não tem salário suficiente para cobrir as despesas essenciais do mês. Ter pouco dinheiro e, ao mesmo tempo, somar dívidas de crédito pode ser uma combinação desastrosa para a estabilidade financeira de qualquer pessoa. Hábito número 12. Gastar muito dinheiro em plataformas de entretenimento. Pense nisso. É fim de semana, na companhia de quem você ama, pipoca e um filme de lançamento em sua plataforma de streaming favorita. Possivelmente esse seja um plano que muitos possam desfrutar e que valha a pena pagar por ele. Pagar por uma plataforma de séries e filmes faz sentido, especialmente quando se pode aproveitar um bom tempo de descanso. No entanto, pense em outro cenário. Já é segunda-feira à tarde e a pessoa ainda não saiu da cama. Está assistindo todas as temporadas de uma série na mesma plataforma, mas ao mesmo tempo tem outras 5 contas contratadas em diferentes serviços. Essa pessoa pode ter tido um bom descanso, mas ainda assim está presa à tela. E como sua forma favorita de entretenimento é via streaming, acredita que deve pagar por todas as outras plataformas ao mesmo tempo. Reservar algumas horas para assistir séries provavelmente está bem, mas passar a depender disso não é tão bom para a maioria. Além disso, pagar por plataformas que não serão usadas ou que não se pode pagar pode resultar em um gasto desnecessário e improdutivo para qualquer pessoa. Sem dúvida, cada pessoa tem o direito de desfrutar do que mais gosta e deseja, mas passar disso para gastar irracionalmente em múltiplos serviços pode ser um péssimo negócio e pouco pertinente para os desejos de grandeza. Hoje em dia, as plataformas de entretenimento têm uma grande capacidade de atrair clientes, e é por isso que se diversificaram tanto. Atualmente, é preciso pagar para ver esportes, é preciso pagar para ver notícias, é preciso pagar para ver filmes, e é preciso pagar para programas infantis. Tudo isso pode ser muito caro para a maioria. Por isso, o mais recomendável é estabelecer limites. Pense no tempo que você tem disponível para usar esses serviços e escolha os que sejam uma prioridade para você. Se selecionar os corretos, você vai aproveitar e, ao mesmo tempo, poderá economizar muito dinheiro no processo. Hábito número 13. Evitar os temas econômicos no lar. Todas as famílias deveriam ter a capacidade de falar sobre dinheiro em casa. No entanto, existem muitos ambientes onde isso é um tema tabu, sobre o qual se fala pouco, seja por desconhecimento ou por rejeição ao mesmo. Ou seja,
Há aqueles que não têm preparação suficiente para abordar o assunto ou simplesmente têm tanto repúdio a ele que evitam ao máximo que seja um tema de discussão dentro do lar. Em resumo, esse mau hábito faz com que as crianças do lar cresçam com lacunas, o que termina perpetuando por várias gerações os problemas financeiros. Pense nisso. Os ricos, em geral, são pessoas encarregadas de administrar entidades bancárias ou liderar empresas multinacionais. Quando estão se aposentando de suas funções, seus filhos são os principais candidatos para substituí-los, porque conhecem plenamente como funciona o negócio. Além disso, eles os enviam para as universidades para se prepararem ao máximo em temas relacionados à administração de empresas, economia, negócios internacionais ou qualquer assunto relacionado. Portanto, as famílias dessas pessoas acabam aumentando sua capacidade de gerar dinheiro e, ao mesmo tempo, continuam dominando o jogo. Enquanto isso, do outro lado, estão muitas pessoas que evitam abordar o tema em família, renunciando a qualquer oportunidade de progresso. Consequentemente, evitar falar sobre dinheiro em casa termina sendo um hábito tão prejudicial que não apenas afeta o ambiente familiar presente, mas também condiciona as possibilidades de progresso das gerações futuras. Lembre-se, em todo momento, de que os hábitos que você adquire no presente serão os mesmos hábitos que vão condicionar a vida dos seus descendentes no futuro. Hábito número 14. Negligenciar sua liquidez. A liquidez é a capacidade que uma pessoa, empresa ou entidade bancária tem para enfrentar suas obrigações financeiras. Em poucas palavras, consiste em ter dinheiro suficiente em espécie para enfrentar qualquer gasto. Muitas pessoas, apesar de economizarem e serem responsáveis com o pagamento de suas obrigações, acabam ficando sem um centavo para carregar na carteira. Portanto, ficam à mercê do dia a dia, no qual podem surgir diversos gastos que não estavam previstos no momento. Você pode ter muito dinheiro guardado e pode ter reservas de dinheiro em suas contas para uma emergência, mas se não tem dinheiro em espécie para resolver qualquer imprevisto, está bastante vulnerável às vicissitudes da vida. Por exemplo, pense em uma pessoa que está longe de casa e que, infelizmente, esqueceu de levar seu celular. Como não tem dinheiro em espécie, não pode pegar um transporte e tampouco pode ligar para pedir ajuda a um amigo ou familiar. Ou seja, ela se encontra em uma situação difícil por não contar com a liquidez necessária para um pequeno imprevisto, que nesse caso seria pegar um transporte ou chamar um serviço de táxi. A liquidez, portanto, se torna uma proteção contra o imprevisto e o inesperado. É aquele tipo de gasto que se torna obrigatório e que você nunca pensou que teria que enfrentar, mas que exige uma resolução imediata. Portanto, lembre-se, em todo momento, de ter à mão dinheiro suficiente para fazer uma ligação ou pagar um serviço de transporte em caso de emergência. Não espere que a vida te surpreenda com a conta bancária cheia de dinheiro, mas com os bolsos vazios para enfrentar uma necessidade urgente. Hábito número 15. Incorrer em pagamentos atrasados. Um dos hábitos financeiros mais contraproducentes é adiar o pagamento de obrigações. Pode-se tratar de obrigações tributárias, pagamentos de seguros adquiridos, juros de empréstimos ou multas impostas pelo governo. Tudo isso requer a maior celeridade possível para que o governo ou as instituições bancárias não aumentem os custos a pagar pelo simples fato de não fazer os depósitos a tempo. Muitas pessoas, por esquecimento ou descuido, acabam adiando os compromissos de pagamento, e isso gera um aumento desproporcional nos valores a serem pagos. Portanto, é conveniente que exista um planejamento prévio em um calendário, onde sejam marcadas as datas limites de pagamento para evitar cobranças moratórias que afetem as finanças pessoais. Ser uma pessoa responsável com as obrigações não só nos torna bons cidadãos, mas também nos evita grandes dores de cabeça. Dito isso, estabeleça como uma regra de vida ter claras as datas de pagamento em todas as obrigações que adquirir e tente ao máximo fazer os depósitos nos prazos estabelecidos por lei. Assim, você melhorará seus pontos de crédito e evitará sanções por pagamentos fora do prazo ou por inadimplência. Hábito número 16.
Manejar o dinheiro de forma emocional. O dinheiro é um assunto muito sério para ser tratado de forma leviana. Quando se trata da economia pessoal, é preciso levar em conta as necessidades de alimentação, moradia e vestuário. Tudo isso é prioridade para qualquer pessoa, mas infelizmente muitos se esquecem disso. Muitas pessoas, por não saberem como colocar limites aos seus desejos e emoções, têm o costume de afetar seu bem-estar com gastos desnecessários. Portanto, uma estratégia que você pode implementar é elaborar uma lista com as compras emocionais que, segundo seu critério, afetam suas finanças pessoais. Uma vez que tenha essa lista, tente estabelecer limites prudentes que o ajudem a evitar a perda injustificada de dinheiro. Por exemplo, pense em uma pessoa que é fã de uma banda musical e deseja ouvi-la ao vivo e em pessoa. Essa pessoa já fez um orçamento para o mês e percebe que pode pagar suas contas básicas e, além disso, pode assistir ao show, como deseja há muito tempo. No entanto, o orçamento dessa pessoa só permite que ela compre ingressos para uma localização distante, impossibilitando qualquer alternativa de ir a lugares privilegiados. Se essa pessoa manejasse o dinheiro de forma emocional, pegaria o dinheiro das despesas básicas para comprar ingressos mais caros, que atendam a seus desejos. No entanto, se essa pessoa usar a razão, o que fará é respeitar suas necessidades primárias em primeiro lugar e, a partir daí, desfrutará de seu show nas condições que suas finanças permitirem. Em poucas palavras, trata-se de ter um orçamento que oriente os gastos e não de gastos que orientem o orçamento. Hábito número 17. Negligenciar a formação financeira. Independentemente de quais sejam nossas áreas de estudo ou de trabalho, todos temos a obrigação de ter noções financeiras claras, que nos permitam atuar com eficiência no mundo atual. De nada adianta ser um grande médico ou um artista destacado se, quando falam de dinheiro, você fica sem saber o que dizer. Porque se isso acontece, o mais provável é que não só sua mente esteja zerada, como também sua conta bancária. Ao longo dos anos, muitas pessoas acreditaram que apenas se preparar em uma área específica é suficiente para ter um trabalho próspero que garanta grandes rendimentos para toda a vida. E não há nada mais distante da realidade. Você pode estudar o quanto quiser em outros campos, mas se esquecer do conhecimento financeiro, isso te cobrará um preço muito alto ao longo da sua carreira. A falta de preparação ou entendimento do uso adequado do dinheiro pode fazer toda a diferença para qualquer profissional. Inclusive, pense em todas aquelas pessoas que não precisaram de estudos universitários para criar uma grande fortuna. Elas demonstraram que o conhecimento financeiro pode superar em muito qualquer especialidade em outros campos. Por exemplo, Robert Kiyosaki, em seu livro Pai Rico, Pai Pobre, comenta uma discussão que teve com uma grande escritora. Segundo suas palavras, a escritora estava irritada porque sabia escrever melhor que ele, mas seus livros nunca haviam alcançado a fama. Em contrapartida, os de Kiyosaki conseguiram ter uma repercussão mundial, e isso não se deve ao fato de ele saber escrever muito bem. O que acontece é que Kiyosaki entende de negócios, e é por isso que soube promover suas publicações de maneira mais eficaz. Em poucas palavras, ele criou uma grande fortuna vendendo livros, não porque fosse o melhor, mas porque compreende perfeitamente como funciona o jogo do dinheiro. Por isso, este caso e muitos outros nos mostram que todas as pessoas deveriam aumentar o interesse por sua formação financeira, independentemente da área e do talento que queiram explorar. Será de grande utilidade a informação econômica que você conseguir adicionar ao seu conhecimento. O sucesso ou o fracasso de seus projetos de vida dependerá disso, porque o saber financeiro nunca será demais, muito menos no sistema capitalista em que você vive, estuda e trabalha. Hábito número 18. Não respeitar o princípio da confiança. O mundo financeiro se sustenta, a nível global, com base na confiança. De fato, Yuval Noah Harari afirma em seu livro Sapiens que o dinheiro é um sistema de confiança mútua, e não qualquer sistema de confiança mútua. O dinheiro é o sistema de confiança mútua mais universal e eficiente que já foi inventado. Portanto,
Quando uma pessoa não responde à confiança que lhe foi depositada, ela está, indubitavelmente, afetando o princípio fundamental sobre o qual se sustenta a economia. Ou seja, quando uma pessoa não paga suas dívidas a tempo, quando não cumpre com sua palavra ou os acordos firmados, ou simplesmente se desobriga de suas obrigações financeiras ou tributárias, ela estará violando o princípio pelo qual o sistema econômico funciona de maneira adequada. Pense naquela pessoa que pede dinheiro emprestado a um amigo para pagá-lo dentro de um mês, quando receber seu salário. O amigo confiará em sua palavra e entregará o dinheiro para que possa solucionar suas dificuldades. No entanto, quando chegar a data estipulada, o devedor deverá cumprir com a obrigação assumida. E, ao não fazê-lo, estará violando o princípio fundamental da economia. No caso de amigos, a falta de confiança pode gerar a perda da amizade e de possíveis ajudas no futuro. No entanto, muitas pessoas não apenas faltam com sua palavra com amigos, mas também o fazem com entidades de cobrança ou com bancos. Quando isso acontece, as sanções são maiores, e é por isso que se acabam perdendo pontos no score de crédito. Perder pontos de confiança significa que não se pode obter crédito para construir uma casa, abrir um negócio ou adquirir um serviço básico, como internet ou telefonia. Portanto, é conveniente que toda pessoa seja capaz de analisar seu nível de compromisso com a confiança recebida e tente ao máximo não faltar com os acordos firmados com pessoas ou empresas. Hábito número 19. Não levar em conta o custo de oportunidade. Segundo a explicação dos especialistas, o custo de oportunidade é a opção a qual renunciamos quando tomamos uma determinada decisão, incluindo os benefícios que poderíamos ter obtido se tivéssemos escolhido outra alternativa. Ou seja, quando uma pessoa não analisa detalhadamente as oportunidades que existem no mercado, costuma perder grandes chances de aumentar a sustentabilidade em níveis superiores. Por exemplo, pense em uma pessoa que tem $1.000 guardados. Essa pessoa considera que esse dinheiro serviria perfeitamente para fazer algumas compras que deseja, pois viu alguns produtos em tendência online e, por isso, tem o desejo de gastar o que economizou. Por outro lado, há outra pessoa que também tem $1.000 guardados, mas não quer gastá-los. Ao invés disso, deseja adquirir um produto financeiro que lhe ajude a obter ganhos. Ambas as pessoas têm a mesma oportunidade de fazer o dinheiro crescer, mas a primeira renunciará a esse benefício para comprar um produto passageiro, enquanto a segunda pessoa aproveitará a oportunidade e fará com que esses $1.000 gerem rendimentos, com os quais poderá comprar qualquer produto que quiser ou simplesmente terá a oportunidade de aumentar seu capital, pelo simples fato de ter escolhido uma alternativa mais rentável para seu dinheiro. Em poucas palavras, o que você deve fazer em todo momento é se perguntar: ao que estou renunciando quando gasto esse dinheiro? Qual é a melhor alternativa para usá-lo? Esse tipo de pergunta o ajudará a aproveitar ao máximo cada centavo que você tiver. Obviamente, não se trata de renunciar a todos os prazeres momentâneos que surgirem em sua vida, mas sim de não gastar tudo repentinamente, sem considerar melhores alternativas de uso. Hábito número 20. Depender de uma única fonte de renda. Em um mundo financeiro tão mutável, manter como única opção de renda o trabalho pode ser algo muito arriscado. Como a maioria de nós sabe, anteriormente as pessoas aspiravam a ter um bom emprego, com o qual permaneciam por toda a vida. De certa forma, a estabilidade era o modo de vida preferido para as pessoas, e isso se refletia em bons rendimentos e segurança no trabalho. Normalmente, os empregados se esforçavam para serem contratados em empresas, e com isso, garantiam uma renda suficiente até a aposentadoria. No entanto, as dinâmicas atuais mudaram. Hoje em dia, as corporações estão optando por formas de contrato mais flexíveis, que lhes permitam dispor de um pessoal multifuncional e que não os obrigue a estabelecer contratos de longo prazo. Além disso, com a implementação da inteligência artificial, os trabalhos estão em constante evolução, de modo que muitas funções existentes no presente podem desaparecer nos próximos anos. Sem dúvida, este panorama não é o mais ideal para depender exclusivamente do trabalho. Portanto, tornou-se uma necessidade a criação de novas fontes de renda,
que permitam aumentar o dinheiro recebido a cada mês sem depender 100% de um contrato. Caso as coisas deem errado ou mudem muito rapidamente, será de grande utilidade para qualquer pessoa ter uma segunda fonte de renda, com a qual possa proteger sua estabilidade financeira e realizar uma transição no mercado de trabalho de maneira satisfatória. Dito isso, o mais recomendável que você pode fazer neste momento é dedicar algumas horas do dia para idealizar algumas opções que o ajudem a aumentar seu dinheiro. Mais do que buscar uma fortuna maior, o que se conseguirá com isso é reduzir os riscos de perder o emprego. Expresso de outra maneira, ter uma segunda fonte de renda se tornará a estabilidade e segurança que existia no passado. As coisas mudaram, e por isso as fontes de renda também devem evoluir da mesma forma. Hábito número 21. Não investigar antes de investir dinheiro. Sem dúvida, a melhor forma de aumentar os rendimentos é investindo. Dessa maneira, você pode fazer com que o dinheiro trabalhe para você, mesmo enquanto estiver realizando outras atividades laborais ou simplesmente descansando. Portanto, investir se torna sua ponte para os rendimentos passivos, nos quais seu tempo e disponibilidade não são necessários em todo momento. Isso significa que o investimento representa uma grande alternativa para qualquer pessoa que deseje melhorar sua economia e que, ao mesmo tempo, não queira depender de um salário fixo. No entanto, entre o dito e o feito há um longo caminho, e por isso é importante reconhecer que não é tão fácil quanto parece. Segundo muitos especialistas em negócios, a magia do investimento foi bastante prejudicada nos últimos anos por centenas de pessoas inescrupulosas. Diversos gurus financeiros têm tentado convencer pessoas de baixa renda de que ganhar dinheiro passivo é muito fácil, e isso as levou a serem vítimas de fraudes constantes e recorrentes. Isso geralmente acontece porque as pessoas ficam apenas com a ideia de que precisam investir o dinheiro, mas não prestam atenção suficiente às maneiras corretas de fazê-lo. Em síntese, as pessoas podem saber o que fazer, mas se não se prepararem adequadamente para o como, os resultados podem ser muito negativos e até mesmo mais prejudiciais do que não buscar uma segunda fonte de renda. Consequentemente, para acessar bons métodos de investimento, a primeira coisa que você deve fazer é investigar profundamente as implicações e os riscos envolvidos. Para isso, é necessário realizar um estudo de mercado rigoroso e buscar a assessoria de profissionais certificados na área. De nada adianta querer investir se você entregar seu dinheiro a qualquer modalidade que aparecer diante de seus olhos. Lembre-se de que os bons investimentos só estão disponíveis para aqueles que passam pelo filtro dos negócios fáceis, das propostas fantásticas e dos discursos dos charlatões. Em consequência, o investimento requer um compromisso real da parte da pessoa interessada. Esse compromisso deve se basear em estudo, disciplina e expectativas realistas de mercado. Uma vez que tenha essa visão de investimento clara, é provável que negócios confiáveis e oportunidades rentáveis o acompanhem no caminho. O que você achou desses ensinamentos para criar riqueza? Se o conteúdo te agradou de alguma forma, compartilhe com um amigo ou familiar para que também possam aproveitar esses valiosos conselhos. E caso você queira fazer uma renda extra de R$3.000, dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição. Agora na sua tela irão aparecer 2 vídeos com conteúdos diferentes. Escolha o que mais gostar e te vejo lá. Até mais!